Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma saudosa saudação para todos os nossos colegas. Vamos começar com alguns anúncios técnicos. Nós gostaríamos de agradecer todos que estão participando desse programa. Nós chegamos na terceira rodada do programa já. Também gostaria de saudar os participantes muçulmanos. Eu sou um acadêmico, um professor aqui no Africa Center. Esse programa para desenvolvimento de implementações estratégicas na África. Antes de começar essa conversa com os nossos apresentadores, esta sessão, eu gostaria de falar alguns pontos chaves da sessão número 1. Quando falamos da implementação e estratégicas, a sessão passada, eu aprendi algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, porque implementação de políticas públicas, na maioria das vezes, fracassam. Muitos fatores podem ser levados em consideração. No entanto, o processo de desenvolver políticas públicas tem muitos fatores para fracassarem. No caso de políticas públicas, no setor de segurança na África, o processo dessas, muitas vezes, vem de cima para baixo. Muitas vezes é feito sem a participação dos cidadãos. No entanto, essas políticas acabam criando uma preocupação nos cidadãos. Políticas, muitas vezes, não atingem, não suprem as necessidades dos habitantes. Como foi mencionado pelo Matt Andrews, na crescente deficiência na governança para os cidadãos, essa deficiência é exacerbada pelo aumento na falta de confiança nos oficiais, resultando no que o Mark Andrews diz, um fracasso na implementação de políticas públicas. No entanto, a pergunta: como podemos discutir esses assuntos no setor de segurança na África? Isso está um novo processo para desenvolver políticas públicas. Políticas são feitas com participação inclusiva do povo durante esse processo. Sendo assim, o governo poderia lidar com as preocupações da população e ganhar confiança para poder entregar serviços de segurança. Na rodada número 2, nós discutimos isso. Nós falamos de uma visão de relevância com implementação prática para formular e implementar setor de segurança como um mecanismo com uma eficácia para uma segurança nacional estratégica. E também dá um mecanismo para garantir que a estratégia de segurança nacional pode ser adaptada para um ambiente de segurança e para implementar esta. Uma outra coisa que eu aprendi é sobre por que a liderança é importante. Como no processo de desenvolvimento de segurança estratégica, a implementação destas estratégias, não exige qualquer tipo de liderança, mas uma liderança estratégica com a capacidade de antecipar futuras ameaças e também agir de uma maneira interativa com a segurança. Liderança tem que lidar com a necessidade, com a vontade política para a implementação dessas medidas de segurança estratégicas.
Estes foram os pontos principais da sessão passada. Nessas sessões, para alocação de recursos e potencialização de recursos. Nós temos 3 objetivos nessa sessão. Uma, discutir a conexão entre estratégias de segurança nacional e alinhar os recursos entre instituições de segurança e de não segurança. E depois, examinar como a estratégia de segurança nacional pode melhorar a transparência e prestações de contas e gestão de recursos. E número 3, discutir como uma estratégia de segurança nacional pode dar uma estrutura de trabalho para impulsionar parcerias no setor de segurança e cooperação. Eu gostaria agora de apresentar os nossos palestrantes. É com muito prazer que eu apresento 3 palestrantes excelentes. Eles são especialistas em orçamento, segurança, estratégia de segurança nacional. E para começar essa discussão prática de como implementar uma estratégia de segurança nacional, imagino que vocês já leram as biografias, e, no entanto, eu vou enfatizar alguns pontos chaves. Eu vou começar com o Dr. Johnson. Dr. Johnson foi um ponto-chave para o Centro-África. Ele trabalhou muito com segurança na África. Dr. Johnson serviu como consultor independente em questões relacionadas ao planejamento estratégico, orçamento, finança e reconstrução econômica. Ela serviu como diretor executivo no Banco Africano de Desenvolvimento nos Estados Unidos. Foi membro do Comitê de Segurança da ONU. Tem mais de 20 anos de experiência na reserva dos Estados Unidos. Trabalhou no Instituto de Paz dos Estados Unidos. Estudou na Universidade de Columbia e Cornell, nos Estados Unidos. Também foi membro da Universidade de Tuskegee. Se formou na Universidade de Harvard e na Universidade de St. John's. Ela tem um PhD na Universidade de Columbia. É um prazer ter a doutora Johnson aqui, presente, para falar da sua experiência. Vamos dar calorosas boas-vindas para a doutora Johnson. Segundo apresentador, é o embaixador Philip Carter. Philip é um grande amigo do Africa Center. Foi um instrumento muito forte para o desenvolvimento desse programa. Embaixador Carter é presidente do grupo Mid-Hill, um grupo de assessoria internacional. Serviu como diplomata sênior em muitos países, inclusive Madagascar, Gabão, Bangladesh. Foi também embaixador na Costa do Marfim. Foi um comandante para o Comando da África dos Estados Unidos, o AFRICOM. Também foi secretário assessor do Departamento de Estado. Também serviu como diretor para questões relacionadas à África no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Foi um economista internacional, foi um ponto-chave em questões relacionadas à África no Departamento de Estado. Embaixador Carter, é uma honra ter o senhor conosco. Nós vamos apreciar muito a sua experiência. Por último, o nosso painelista é o Dr. Emil, o Drago. Ele é um grande amigo do Africa Center. Ele atualmente é um professor no Centro-África para estudos estratégicos. Ele trabalha no centro já há muitos anos. Ele trabalhou com muitos estudos de caso na África. Também deu uma base para o desenvolvimento do setor de segurança. Ele tem um papel muito importante no desenvolvimento desses programas. Dr. Emil é um membro
da rede de network do Africa Security Sector. Ele é nacional do Burkina Faso, ele é do Comitê de Segurança, que liderou o desenvolvimento estratégico em Burkina Faso. O Dr. Emil também serviu como ministro de Segurança em Burkina Faso. Ele é um oficial e entrou para a reserva como coronel do Exército de Burkina Faso. Também é um membro da Assembleia da Burkina Faso, membro do Comitê Econômico do Parlamento, onde ele serviu no CEDAW. Ele trabalha com o Centro, com estudos estratégicos. Emil, bem-vindo. Bom, vamos começar com um diálogo com a doutora Johnson. Doutora Johnson, você conhece bem questões orçamentárias. Você sabe que é uma ferramenta prática para um governo. Nós sabemos, através de quanto foi alocado, se o governo está sério ou não com algum assunto. A senhora poderia compartilhar com os participantes o elo entre uma segurança estratégica nacional e o processo orçamentário, e como ter uma estratégia nacional poderia dar prioridade para a alocação de recursos e alinhar recursos entre instituições de segurança e instituições que não são de segurança. Vamos dar bem-vinda, doutora Johnson. Bem-vinda, doutora Johnson. Muito obrigada pelo caloroso acolhimento do Africa Center e a oportunidade de poder compartilhar ideias neste palco virtual sobre ideias acerca da segurança da distribuição de recursos. Da minha experiência, eu creio que é importante também basearmos-nos na experiência que os participantes possuem. Particularmente, na última semana, falou-se sobre o processo de estratégia de segurança nacional e como esse processo deve ser inclusivo, o que ajuda os resultados, mas também ajuda a desenvolver a confiança no governo, na nação que está a preparar essa estratégia. Talvez a mensagem mais importante que teríamos aqui esta manhã é que os processos têm importância e a participação inclusiva é muito importante. Nos orçamentos em que eu participei no Banco Central, no Banco de Desenvolvimento Africano e também na Universidade de Tuskegee, nós participamos numa forma de governação compartilhada. Era uma abordagem inclusiva em que todas as partes interessadas participaram na distribuição de recursos. Mas, ainda mais importante, a orçamentação era sempre feita com referência ao plano estratégico da instituição. E eu apercebi-me que fui muito afortunada. De alguma maneira, o meu orçamento era mais fácil do que o de alguns dos meus colegas. E a razão disso é porque eu estava, em alguns casos, envolvida no plano estratégico. Eu vi, então, a relação de uma coisa e de outra. Para uma nação, a estratégia de segurança nacional é o plano estratégico para a paz e a segurança no país. A estratégia de segurança nacional estabelece prioridades claras no processo da elaboração da estratégia.
O país elabora a sua própria definição ou estabelece a sua própria definição de segurança e identifica as ameaças a essa segurança e, ao mesmo tempo, identifica os setores ou combinações de setores que têm os instrumentos de política e programas que são mais importantes para lutar contra as ameaças à segurança. E depois é o processo orçamental que proporciona ao país os recursos de que ele necessita para aplicar ou implementar essa estratégia de segurança nacional. Então, não estamos preocupados com o valor total do orçamento. Há pessoas que fazem relatórios sobre os montantes gastos em coisas específicas. Não podemos dizer que um país está a gastar metade do orçamento na segurança e que por isso é bem-sucedida. Não é o montante, mas é o montante em relação às necessidades existentes e é a distribuição desse valor que é importante. Temos que assegurar que o orçamento, conforme for desenvolvido para o processo, distribui os recursos para os vários setores e tendo em atenção as prioridades apontadas na estratégia de segurança nacional. Obrigada. Bem, a segunda questão, a segunda pergunta. Bem, explicou muito bem a ligação entre a estratégia de segurança nacional e o ciclo orçamental para a distribuição de recursos. Quais são alguns dos principais desafios na orçamentação, na distribuição de recursos orçamentais, particularmente no setor da segurança? E de que maneira a estratégia de segurança nacional pode ultrapassar alguns dos desafios que se apresentem? Bem, há desafios para o processo orçamental em geral. Uma coisa importante a recordar é que a estratégia de segurança nacional e o orçamento para a segurança social fazem parte integrante do processo governamental. Então, todos os processos governamentais e a orçamentação para o setor da segurança devem respeitar todas as leis e regulamentações orçamentais. Esse processo, ao mesmo tempo, tem que ser orientado pelos princípios de gestão financeira pública, que rege todos os orçamentos, mas há certos princípios que são importantes, em particular para a orçamentação no setor de segurança. E eu retiro esses princípios ou extraio esses princípios de um documento do Banco Mundial de há alguns anos que tem comprovado ter sido importante em orientar-nos, mesmo ainda hoje. O princípio que é muito importante para o setor da segurança é a estabilidade, isto é, que todos os setores têm que competir a partir das mesmas condições para a formulação de orçamentos. Quando definem algumas das ameaças enfrentadas pelo país, considera todos os segmentos do governo e até de fora do governo, dentro da sociedade, que vão ser mobilizados para lutar contra essa ameaça. O segundo princípio importante é o da transparência. E por transparência, quero dizer que os responsáveis pela tomada de decisão devem ter toda a informação relevante e estarem cientes de todas as questões relevantes quando tomam decisões. E quando falo de todas as questões relevantes, isso inclui
questões de precificação. Quanto é que custa determinada ação, determinado programa? Quanto se pode gastar? Essas decisões e os seus fundamentos devem ser comunicados ao público. E no nosso grupo de discussão, nós sublinhamos que a Estratégia de Segurança Nacional é um documento público e o orçamento também deve ser. E, finalmente, a responsabilização é um dos princípios orientadores para que os decisores sejam responsabilizados pelo exercício da autoridade de que são investidos. Há uma diferença, no entanto. Eu diria que há algumas diferenças muito importantes. O setor da segurança enfrenta desafios excepcionais, tanto na elaboração como na aplicação da estratégia. Apesar do facto de que a estratégia ser um documento público, há partes do documento que devem manter-se confidenciais. E dessa forma, o documento, embora seja feito da melhor maneira por um processo, uma discussão aberta e inclusiva, muitas pessoas e certos governantes cresceram num mundo em que a estratégia de segurança e o orçamento para a segurança são cobertos num manto de sigilo, por um manto de sigilo. E alguns acham que têm que manter secreto tudo aquilo que tem a ver com a segurança. Há certamente alguns fatores relacionados com serviços de informações, isto é, inteligência, operações de inteligência que têm que ser mantidos confidenciais, mas esse equilíbrio pode ser mantido através de procedimentos e práticas bem definidas para se controlar os fluxos de informações sobre segurança. Há outros fatores que nós que lidamos com o governo estamos cientes. Do lado de fora, podemos pensar no governo como uma entidade única, mas aqueles de nós que estão ou estiveram dentro do governo, sabemos que há os vários ministérios e muitas vezes trabalhamos para aumentar o âmbito do nosso ministério. Então, a concorrência interministerial existe e muitas vezes é mais intensa quando se trata de questões orçamentais, embora o princípio de contestabilidade indica que poderemos ter que aumentar o orçamento para a segurança, para a saúde, ou a polícia muitas vezes resiste a qualquer redução do seu orçamento e para outro ministério, para beneficiar outro setor. Embora seja importante mostrar ou demonstrar como é feito o orçamento, a questão do sigilo exige que haja uma combinação de sigilo e a concorrência interministerial e requer que o processo orçamental seja definido por um comitê bem organizado, pode ser do gabinete do presidente ou do primeiro-ministro, mas pode ser também dentro do parlamento, mas esse comitê deve assegurar que haja um fluxo bem atempado da informação e também deve ter a capacidade de resolver diferendos nesse processo orçamental. E vamos ver então
no slide, vamos ver como é que a estratégia de segurança se encaixa dentro do processo orçamental. Se olharem para a parte exterior, aquela esfera externa nesse desenho, nesse esquema, vemos que o círculo dourado, muito obrigada, esse círculo dourado é o orçamento em geral. O setor da segurança, o seu orçamento existe dentro do enquadramento e também dentro dos confinamentos do orçamento geral. É o processo geral que define os limites de gastos e atribui ao setor da segurança as verbas que estão disponíveis para esse setor. E se seguirem os números de fora, número 1 para o interior, número 1, veem que é o setor da segurança, a estratégia do setor de segurança, que vai definir a distribuição dentro de várias partes da estratégia da segurança. E ao passar-se para o segundo elemento, o círculo exterior da preparação do orçamento define os recursos, a distribuição dos recursos ao setor. No círculo do meio, o interior, está envolvido com preparação dos recursos dentro do setor de segurança. Neste momento, nós vemos como preparar orçamento para os setores e preparar a distribuição do dinheiro. No terceiro passo, alocação de recursos dentro do setor de segurança. Temos o fundo passando por ministérios diferentes que irão executar as suas tarefas. Em cada caso, deverá estar de acordo com prioridades bem definidas no setor de segurança estratégica. Nós precisamos estar cientes de problemas, saber se estamos fazendo compras, treinando o pessoal, ou seja, isso tem que estar feito de acordo com a estratégia de segurança nacional. Se vemos equipamento, como estamos definindo estratégia, saber como os ministérios vão trabalhar juntos, precisamos estar sensíveis para problemas que poderão aparecer. A estrutura como um todo da estratégia de segurança nacional passa pelo orçamento até um processo para fazer uma especificação, manutenção e, claro, o mais importante, os elementos de recursos e o treinamento e capacitação de pessoal. Depois passamos para o que eu chamo um aspecto muito importante, que é o monitoramento e avaliação dessas despesas. Muito obrigado, doutora. Eu achei muito interessante que você falou sobre o contexto. Como vamos completar junto com outros setores? E como o setor de segurança poder estar num contexto para lidar com a alocação de recursos. Isso é parte de uma estratégia de políticas, como você já mencionou na fase 2, essa alocação de recursos, que é feita através de estratégias, diretrizes,
E tudo isso está associado à estratégia de segurança nacional. Sendo assim, vocês poderão convencer o parlamento e receber a sua estratégia e orçamento. Como mencionei, gostaria de compartilhar algumas diretrizes e melhores práticas para as instituições e ter uma transparência e gestão de recursos. Quais seriam as melhores práticas e diretrizes? As melhores práticas começam com gestão de recursos humanos. E o que eu quero dizer? Aqueles que são responsáveis por planejamento do orçamento e execução do orçamento, essas pessoas têm que ter um treinamento adequado. Precisam saber bem o que estão fazendo. Quando falamos de desafios na segurança, talvez o mais importante dos desafios seria o sistema de armas, o que é usado em defesa, e gastos com outros setores relacionados à segurança. Sistemas podem ser muito complexos e pode levar muito tempo para desenvolver. Por causa disso, com frequência são muito caros. E o setor de segurança no mundo é considerado o setor mais vulnerável à corrupção. Por isso que um processo de licitação poderá ser de uma maneira onde oficiais lidando com a tomada de decisão recebam benefícios das empresas que talvez receba o produto. O que nós vemos é que existe uma necessidade de ter diretrizes bem definidas em termos de compra. A compra será feita, seja sempre que eu tive que fazer aquisição de qualquer equipamento importante, eu sempre tive um advogado comigo desde o início. Queria ver como eu poderia comprar aquele equipamento para ter certeza que ninguém estaria tirando proveito de mim. Eu sempre comprei equipamentos de acordo com uma estratégia de segurança nacional. O que nós vemos hoje é que países têm muitas vezes têm problemas e acabam se afastando dessas práticas tão básicas. Práticas de aquisição, compra, que precisam de muitos passos. E, no entanto, precisa ser feito de uma maneira pública, sempre que possível, claro. E para ter garantia nessa política. O que nós entendemos é que os problemas relacionados à corrupção não são problemas do governo ou de empresas particulares. O que nós vemos que algumas organizações, como Transparência Internacional, são empresas que lidam com as suas boas práticas. As boas práticas incluem um comitê, uma auditoria, e o Congresso precisa estar envolvido. O Congresso precisa ter capacidade de agir caso haja uma violação. E assim que lidamos com a gestão de recursos no governo. Muito obrigado, doutora Johnson. Eu gostei muito do seu diagrama. E nós falamos muito de desenvolvimento de segurança. Vamos passar a palavra agora ao embaixador Carter. Embaixador, todos os países acabam precisando de assistência de outros países. Nós não podemos trabalhar sozinhos. Mas, baseado na sua experiência, qual a eficácia
de acordo com a sua perspectiva, para promover uma segurança e governança na África? Eu gostaria de ouvir a sua experiência, embaixador. Muito obrigado. Novamente, eu gostaria de dizer que eu concordo com a doutora William. É um prazer participar desse programa. Eu sei que todos os participantes conhecem esses problemas, todos têm experiência com isso. E eu me sinto aqui uma pessoa privilegiada. É com muita humildade que eu conto a minha experiência. Qual seria a maneira de melhorar a governança de segurança na África? Eu vou falar sobre minha experiência, uma experiência muito mista. Se observarmos a contribuição no setor de segurança, que melhorou. No entanto, não foi eficaz como gostaríamos que fosse. A minha perspectiva, muita assistência foi desperdiçada em termos de material, treinamento, recursos. As histórias nós ouvimos no mundo todo, não é somente na África. Ouvimos falar de aviões que não voam, barcos enferrujando, uniformes que estão estragando em depósitos. São histórias comuns. No entanto, os militares africanos e reuniões locais, como a União Africana, passaram a se envolver mais nas missões de operação de paz. E com isso houve uma mudança. Essas mudanças também foram paralelas a mudanças geopolíticas. No entanto, a questão de treinamento continua sendo um problema. A mudança de focos para uma governança da segurança, não apenas assistência à segurança, mas uma governança da segurança. Isso foi um passo positivo para lidar com a questão de melhorar a segurança e a sua sustentabilidade. Para mim, o principal problema é a sustentabilidade. Isso está ligado em questões que a doutora Johnson enfatizou. Como essa assistência será utilizada? E para isso precisamos de um planejamento. Na minha perspectiva, essa tendência está ligada com a governança africana e para os militares desenvolverem uma estratégia nacional. Eu me lembro que eu fui parte de estratégias de segurança nacional no início, e era algo peculiar na ocasião. E, no entanto, eu admiro muito ver que esse processo espalhou para a África. Hoje é parte do Centro de Estudos Estratégicos africano. Mas vamos olhar o histórico disso. Antes falamos de segurança, que começava com boas ideias. Ideias geradas por pessoas. Muitas vezes as pessoas estavam em Paris, Londres, Washington, Moscou. E, no entanto, durante a Guerra Fria, muitas vezes eram lidados a política e doadores. Mas se olharmos, isso levou anos para ter uma eficácia no continente. E o objetivo de assistência de segurança foi feito por preocupações fora do continente, para esse problema geopolítico que era a Guerra Fria. E esses governos africanos que iriam se adaptar com esses doadores da Guerra Fria. No entanto, eles começaram a ganhar muitas coisas. No entanto, como ele usava essas coisas, como manter essas coisas, nunca foi claro. Depois da queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética e a abertura econômica com a Ásia, em particular na China, e também um período pós-guerra do Vietnã, isso mudou muito, mudou drasticamente. E a importância da manutenção de paz e o que era valioso para a África passou a ser o principal. Não era mais uma guerra fria, uma dificuldade de saber como as peças do tabuleiro de xadrez estavam se movendo.
Depois de 11 de setembro, dia 11 de setembro de 2001, houve uma outra mudança, a mudança no ambiente de segurança global. Novas concorrentes entre o Oeste e a China apresentou mais mudanças nesse cenário mundial. Mas a necessidade de manutenção de paz não vai embora. A ameaça de terrorismo irá persistir. E a volta dessa concorrência, junto com preocupações transnacional, como mudança climática, tráficos, pandemias. Nós estamos no meio de uma pandemia que está afetando o planeta como um todo. E também tem novas guerras, corridas espaciais. Isso tudo está acelerando mudanças tecnológicas, como inteligência artificial, engenharia genética. Todas essas coisas que têm um impacto em nós. E isso é um espaço para assistência de segurança, um desafio. Como um governo africano, uma força militar africana pode concorrer com tudo isso? No passado, isso não era eficaz, agora vamos ver no futuro, vai ser ainda mais complexo. Esse ambiente está cada vez mais complexo. Tendências nacionais e globais estão cada vez mais complexas. E definir quais são esses objetivos nacionais para o desenvolvimento socioeconômico dentro deste panorama que está mudando muito. Hoje é essencial quando buscamos assistência com a segurança, porque a concorrência existe, e concorrência para doações de recursos e capital particular, privado, ou seja, o setor privado tem um papel muito importante, maior do que teve na história. A concorrência é muito grande. Essa concorrência irá aumentar ao longo do tempo. Não vai ficar mais fácil, vai ficar mais difícil ter assistência com segurança. Pode ser em dólar, yuan, euro, ien, o que for a moeda. Mas um plano irá melhorar os recursos para avançar os seus interesses nacionais e aqueles que não estão planejando o futuro. A concorrência para uma nova assistência pode ser em euro, dólar, ien, mas tem um planejamento que será bem articulado. Aqui está o plano, aqui feito pelo ministro da Defesa e daí por diante. Não, não será mais assim. Você estará concorrente quando melhora o plano para articulação, integração, para o desenvolvimento de uma estratégia como um todo, é mais atraente para os doadores. Essa estratégia e implementação, nós iremos receber o apoio dos doadores de uma maneira sustentável. Isso tem que ser feito de uma forma progressiva. E tem que se considerar o impacto da mudança climática, etc. E o mais importante, os governos africanos que conseguem articular uma estratégia de segurança nacional bem formulada, que integra todos os objetivos e vai atrair a atenção dos doadores. Precisam disso. Se quiserem assistência para a segurança, tem que ter uma boa governação do setor da segurança e para isso precisam de um plano, de uma estratégia. O caráter, qualidade e estrutura desse plano vai obter esse apoio, não apenas nacionalmente, e apoio dos doadores, mas internacionalmente também. Eu tenho visto isso inúmeras vezes. E uma coisa muito importante também, os governos africanos devem melhorar o seu encaminhamento da assistência que obtém. A assistência à segurança foi determinada por pessoas que estavam a trabalhar em Londres, Paris, Moscovo, Bruxelas, no seu próprio interesse. Mas devem ver que essa segurança deve ser determinada nas capitais dos países
tem que haver um valor nacional. Tudo isso acontece com um plano, com uma estratégia que seja holística e com a participação de várias partes interessadas. Os que têm um plano vão ter mais sucesso do que aqueles que não têm. Isso é criticamente importante. A doutora Johnson disse anteriormente, ela é a profissional nessa matéria e ela diz que as questões de contestabilidade, de transparência, os doadores olham para isso. Os doadores estão a fazer a mesma coisa para justificar os seus orçamentos aos seus congressos. E se os congressos contestar, estão a dar esses recursos a esse país, por que razão? É que nós podemos articular o nosso interesse de segurança nacional, mas isso vai ser reforçado quando trabalhamos com um parceiro que articula e executa uma estratégia que explica por que estão a ser utilizados esses recursos. É como um casamento de políticas, assim como um casamento de objetivos. É de importância crítica. Os doadores têm que justificar as suas despesas aos seus parlamentos e congressos. Embaixador, muito obrigado. E há pessoas que vão fazer mais perguntas ao senhor sobre esse tipo de assistência e em relação aos interesses nacionais dos países doadores. É a maneira como se concebe tudo isso que vai determinar essa assistência e o que vai acontecer. E tem que ter uma visão, uma estratégia para orientar tudo isso. Muito obrigado, embaixador. E queria chamar a atenção dos participantes, se quiserem fazer perguntas ou comentários, utilizem a funcionalidade de chat. E depois responderemos também na questão na secção de perguntas e respostas. O Dr. Emil Uedrago, juntamente com a doutora Johnson e o embaixador Carter, diga-nos sobre o ponto de vista da dotação orçamental dos recursos que um país recebe para a segurança. Como vê a questão, apreciaríamos a sua ótica, é uma questão bem pesada e, mais uma vez, boas-vindas, Dr. Emil. Muito obrigado, Dr. Kohl. E ouvi com atenção aquilo que o embaixador Philip Carter e a doutora Johnson disseram, mas vou tentar dar uma perspectiva africana sobre aquilo que eles disseram. No que diz respeito ao que a doutora Wilene disse, as suas observações sobre o que ela disse na última parte, a última frase, que não é uma questão de se receber uma grande quantidade de dinheiro no setor de segurança, mas sim de fazer essa distribuição da melhor maneira. A distribuição de recursos em África, o setor da segurança tem a maior fatia dessa dotação orçamental e tem-se demonstrado que o setor da segurança e da defesa continuam a aumentar desde 1960 e dos anos 60, desde a independência dos países até agora, continuam a aumentar o seu âmbito e de acordo com o estudo que foi mencionado, os países da África subsaariana estão entre os países que têm maiores despesas no setor da defesa e segurança em comparação com o PIB.
e considerando as ações de terrorismo, esse orçamento continua a aumentar. Por exemplo, em Níger, diz-se que 90% do orçamento foi dedicado ao setor da segurança e o Ministério da Defesa do Mali, 22% foi para o setor da defesa e segurança. A mesma coisa no Burkina Faso, só no Senegal, de acordo com o presidente Macky Sall, foi distribuído um orçamento maior para o setor educacional. É importante também aquilo que a doutora Wilene disse. Agora, os países africanos estão embarcados em questões de leis financeiras para o setor da segurança e da defesa e deve-se aplaudir isso, porque tem que haver uma gestão financeira e uma melhor distribuição dos recursos orçamentais, porque tem havido gastos militares muito altos e uma monitorização e um enquadramento holístico tem que ser baseado naquilo que os oradores anteriores disseram. Tem que se basear na responsabilização e na transparência para que os dirigentes menos escrupulosos não peguem no dinheiro e desapareçam. No Mali e também no Burkina Faso, dentro de 6 meses no cargo em que o dirigente deveria dirigir a nação, viu-se perante essa problemática. Então, o Dr. Luca fez a ligação entre aquilo que o embaixador Philip Carter disse. Eu vou tentar o mais possível passar a experiência africana, incluindo talvez também o caso de Madagascar. O que é importante, e o embaixador disse, temos uma pletora de partidos nacionais sobre assistência à segurança em África. Temos bastante assistência, não é o que falta, mas eu queria destacar o setor da segurança nacional em África e a assistência a esse setor. Os Estados Unidos proporcionam desenvolvimento de capacidades às Forças Armadas dos países africanos e também capacitação para a luta contra o terrorismo. A África está a beneficiar de missões de manutenção da paz, desenvolvimento de capacidade, formação e assistência operacional, especificamente para a reforma do setor da segurança. Outros países como a Rússia também estão a chegar, a entrar, a Índia, a Turquia, o Brasil. E como nós gerimos tudo isso, toda essa pletora de canais de assistência. O embaixador Filipe, eu chamo-lhe Filipe porque ele é um bom amigo meu. O embaixador Filipe mencionou algumas dessas coisas nas suas observações, mas sobre a apropriação nacional. Temos muita assistência externa e muitas parcerias, mas a apropriação nacional é muito importante para as políticas públicas. Quando se trata da estratégia de segurança pública, e ouvimos o Dr. Matthew a semana passada na sessão 1, como ele frisou a importância da apropriação nacional, que em inglês é ownership, mas
Na maioria dos casos, a assistência externa é que impulsiona as ações, mas alguma dessa assistência não se segue a um processo negociado de ideias com uma visão de segurança e objetivos de segurança nacional. Essa é a questão principal, é um grande desafio. O segundo desafio para mim é a falta de prática em matéria de assistência. Os países beneficiários recebem, por exemplo, no caso do Mali, teve bastante assistência externa, mas até agora ainda está a lutar com a sua aplicação no setor da segurança. E foi destacada a falta de coordenação entre os vários países. É muito importante quando há coordenação entre os países em termos da segurança. Sem essa coordenação, às vezes há uma redundância e uma duplicação de esforços. E no caso do Mali, temos uma boa ilustração. Temos mais de 12 parceiros para a assistência de segurança, mas os resultados não são satisfatórios, foram desencorajadores. Isso quanto às parcerias externas e a ajuda, a assistência. Quanto à pergunta do Dr. Luca, o que é que devemos fazer? Temos que usar um melhor uso dos recursos e criar-se uma referência, um benchmark. E o embaixador Philip disse que isso é muito importante, a segurança e a governação. Sendo assim, irá contribuir com parcerias de segurança. Dr. Luca me pediu para falar em 10 minutos. Eu fiz em 9. Muito obrigada. Muito obrigada, Emil. Você realmente concluiu de uma maneira muito boa. É um prazer ter todos aqui. Todos concentrados no desenvolvimento dessa relação, dessas parcerias. Embaixador Carter, você foi muito claro quando falava na competição para recursos externos, que seria um princípio. E você deu excelentes exemplos. Eu também gostei da maneira como você concluiu com coordenação. Para muitos de nós, isso é muito importante. Coordenação, não somente dentro do governo em si, mas o governo e os atores externos. Isso é algo muito importante. Mas não apenas com uma assistência para desenvolvimento, mas o governo ter uma vantagem para a coordenação. Eu agradeço, em nome de todos os participantes, aos nossos palestrantes. Essa será uma excelente discussão. Como implementar uma estratégia de segurança nacional, parceria, recursos, atores externos. Doutora Johnson, doutor Embaixador Carter, doutor Emil, eu sou muito grato pelas suas contribuições.